Opa, desculpa atrapalhar a viagem, mas se você clicou nesse vídeo por conta do título, eu acredito que você seja uma pessoa que se cobra bastante, ou no mínimo está interessado em saber uma conversa mais profunda sobre esse tema. Então, bem-vindo, eu sou uma pessoa igual a você. E eu queria trazer nesse vídeo algo que eu acabei passando nessa última semana em que acabou me impactando e, entre aspas, forçando ou sendo realmente uma pauta para mim trazer no vídeo dessa semana, onde eu consegui conversar com a minha terapia e entender uma nova versão minha, uma nova visão que eu tenho sobre a autocobrança e o lugar em que eu estou nela. Mas antes de começar o vídeo, eu queria me apresentar. Eu sou o Gustavo Fituoso. Esse é mais um episódio do quadro Desculpa Atrapalhar a Viagem aqui no meu canal no YouTube. É um quadro onde eu tento falar sobre coisas que eu tenho pensado, reflexões e também conteúdos voltados a hábitos, consumos, narrativas e dados de assuntos que eu gosto, como por exemplo saúde mental, masculinidade, entre outros. E o tema dessa semana acontece por conta que eu tive uma conversa na minha sessão de terapia junto com a minha psicóloga, onde eu falei que eu tava com a sensação que eu tava me sentindo para trás das pessoas que estão ao meu redor. E essa é uma sensação muito ruim que vem muito da autocobrança em si. E essa autocobrança excessiva acaba se tornando uma bola de neve, onde acaba em um ponto iniciando que você nem imagina que é tão relevante assim, mas quando você vai ver ele está muito maior do que deveria. E isso acontece em inúmeras situações. Acho que a gente pode citar um exemplo de uma maneira geral, quando tem aquela reunião de família e sempre tem aquela mini competiçãozinha entre os primos para ver quem tá saindo melhor ou pior, entre aspas. Então é aquilo, sua tia vem falar sobre o seu primo e aí o dia mais baixo do seu primo é quando ele descobriu a solução para a paz mundial ou a cura do câncer. Ou em algum outro ponto que acaba tendo, nossa, você viu seu primo, ele tá fazendo isso, aquilo ou aquilo outro de uma maneira muito mais pejorativa. Só que você acaba não entendendo que na realidade não existe uma competição e não tem por que você se cobrar de fazer algo melhor que a outra pessoa, porque no fim tá todo mundo igual querendo correr atrás pelo seu e mais do que isso, todo mundo tem um processo para chegar no caminho. E foi essa uma das coisas que eu mais demorei para entender, para conseguir deixar de me cobrar excessivamente, por conta que eu não entendia realmente que fazia tudo parte de um processo. A partir do momento em que a outra pessoa conquistou algo e você fala, nossa, caramba, isso é bem legal, será que eu consigo também? E aí você para, analisa a sua vida e fala, ainda não consigo. Em vez de você entender isso, tipo, tá, eu ainda tô um pouquinho longe, mas dá para mim tomar essa, aquela e aquela outra decisão que vão me fazer eu chegar naquele objetivo. Não, você acaba pensando em tipo, caramba, eu não vou conseguir. Como que a outra pessoa consegue e eu não? Eu sou uma fraude ou qualquer coisa do tipo relacionada, assim, sabe? E quando eu penso sobre esse assunto, eu acabo fazendo uma comparação bem boba, mas acho que pode vir a fazer sentido para dentro desse vídeo. Imagine que uma pessoa, seja ele um amigo seu, um parente, um familiar, enfim, compra uma pedra. Você fica genuinamente feliz por ele ter comprado essa pedra e para e analisa e fica, caramba, acho que ter uma pedra seria legal. Não necessariamente você acabou olhando para isso e pensando, tá, o que eu preciso fazer, de onde eu tô partindo para ver se realmente eu consigo comprar essa pedra em si. Às vezes a pessoa conseguiu comprar a pedra porque ela tá tendo mais anos de carreira profissional do que você, ela teve a ajuda de um outro parceiro para conseguir comprar a pedra, ou até mesmo uma ajuda e um auxílio mais familiar que deu a ela mais capacidade para conseguir realmente comprar essa pedra e chegar na mesma altura que você, como por exemplo de idade, mas que você ainda não conseguiu comprar algo em si como uma pedra. Só que no fim essa é uma das partes mais cruéis quando a gente para analisar a autocobrança, porque você não se dá o apreço e o desafogo de não ter conseguido ainda. Você acaba sempre se falando, nossa, eu podia ter dado mais, eu podia ter feito mais. Se a outra pessoa conseguiu, por que eu não consigo? Sendo que na realidade, vocês podem ser duas pessoas que se relacionam, se amam, se adoram. Só que vocês não são a mesma pessoa, vocês não partem do mesmo princípio de vida. Então acho que quando a gente para analisar sobre autocobrança, acho que a gente tem que enxergar e trabalhar na gente um viés muito mais de se acolher e entender as nossas fragilidades e os nossos momentos e os nossos processos a partir disso. E uma questão que a minha psicóloga trabalhou junto comigo dentro da nossa sessão foi para mim isolar todas as pessoas que estavam ao meu redor e entender se realmente o que eu estava querendo era o que a mesma pessoa tinha conseguido ou não. A partir do momento que a gente está convivendo com outras pessoas e elas estão na vida delas e têm as próprias metas delas e conseguem conquistar isso, a gente para e começa a ter o primeiro contato com algo completamente diferente. Como, por exemplo, você nunca pensou em ter uma pedra, mas a partir do momento em que a pessoa chega e aparece para você com uma pedra, você fica, caramba, essa pedra é legal, será que eu gostaria de ter? Só que antes mesmo de você ter respondido essa questão, você já tá se cobrando, tipo, caramba, pessoa, mesma idade que eu, ou qualquer coisa parecida, do tipo de conseguir ter uma mínima comparação, você já fica, caramba, por que eu não consegui fazer isso? Porque eu nunca pensei em ter uma pedra. Sendo que na realidade, quando você parar e analisar e isolar todas as outras pessoas
pessoas e só focar você consigo mesmo, não necessariamente comprar uma pedra vai ser um objetivo para você. E aí foi a partir dessa dinâmica que eu comecei a entender que, na maioria das vezes, alguns desejos que eu tinha, que eu acabava me punindo por não ter conseguido, na verdade era uma ânsia de ter. E outra questão que eu achava que era muito latente para essa hiper cobrança e um pouco de comparação que eu tinha com outras pessoas é que quando eu era uma criança, um adolescente, eu não tinha metas e objetivos em si. E acho que era algo natural, acho que eu não, por ser uma criança, por ser um adolescente, ainda não deveria ter. Ou eu poderia ter dentro de um cenário do que me era permitido enquanto um adolescente, uma criança, assim, sabe? Mas acho que agora, a partir do momento em que se é um adulto e você tem contato com coisas de adulto, fica muito mais palpável, muito mais real e uma demanda para você conseguir criar metas, objetivos e correr atrás deles, obviamente. E aí entra outra questão da ansiedade em si, que é conseguir prever o futuro em si. A gente pode ter as metas, a gente pode ter os objetivos e estar nesse caminho para conseguir concluir eles, só que na realidade a gente sempre vai estar se perguntando: caramba, será que eu vou conseguir fazer isso? E aí você acaba se comparando com outra pessoa e se cobrando a partir disso, porque a outra pessoa conseguiu. E foi até uma parada que eu consegui conversar com uma amiga minha. A gente sempre troca uma ideia do que foram as minhas sessões de terapia. E ela acabou trazendo um pouquinho mais de paz em relação a essa comparação também. Porque no fim, todo mundo tem isso. Até a pessoa que realmente conseguiu criar algo, conquistar algo, também teve uma cobrança com outra pessoa. E às vezes você pode olhar para aquilo e falar: caramba, isso é muito bobo. Tipo, olha para você, você é incrível, você tá se comparando com uma pessoa que não tem nada a ver com você. Porque acho que quando você é um adolescente, você olha para um adulto, você olha para sua fase adulta e fala: caramba, vai passar tão rápido. Quando eu chegar nas casas dos 20, depois eu vou ter 30, depois eu vou ter 40, eu vou ter 60. E aí você chega na fase dos 20, hoje em dia eu tenho 23. Você para e pensa: caraca, ainda falta muito tempo. Ainda tenho tempo de sobra em si. E isso é uma das coisas que faz acalentar e trazer um pouquinho mais de paz pro coração e pra cabeça, de não se comparar e não se cobrar excessivamente, porque no fim tem um longo caminho pela frente. Com acesso à rede social e a maneira muito mais fácil de se comunicar, acho que cada vez mais tem pessoas chegando nos 30 anos e conseguindo comunicar com a rapaziada mais jovem, que ainda tem muito tempo pela frente. E acho que eu me sinto até um pouco sortudo de ter identificado isso com 23 anos e não ficar pirado de conseguir as coisas excessivamente assim e me cobrar pra tudo pra ontem, sabe? Quem sabe você que tá vendo esse vídeo tá na mesma casa de idade que eu e talvez se cobre um pouco, até demais, do que deveria. E entenda também que, obviamente, não é uma questão de você largar as coisas e não batalhar para conseguir, mas é entender que tem muito caminho pela frente e talvez você não consiga o seu objetivo daqui a um ano, mas daqui a 3, 4, 5, 10, talvez chegue para você e no fim vai ter valido a pena, mas talvez já vale a pena você tá te dando esse benefício de paz durante todo esse percurso, sabe? E foi isso. Se você chegou até aqui, acredito que você tem uma opinião sobre esse vídeo, então deixa um like, um comentário, se inscreva, porque toda quarta-feira tem um vídeo novo aqui no canal. Não deixe de me seguir nas redes sociais também. Valeu!